Meu nome é Mônica Dorim e aqui é Falando ao Pé do Seu Ouvido. E hoje a gente vai falar sobre crenças. Crenças negativas existem? Tem como resolver esse perrengue? É isso que a gente vai conversar hoje. Então, vamos começar a falar sobre crenças. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que isso aqui é uma percepção pessoal, não é a única verdade. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem, eu não estou aqui para convencer ninguém, mas estou aqui para trazer uma percepção nova e, se fizer sentido para você, você usar ela a seu favor, para a sua vida mudar de alguma forma. Então vamos lá. O que são crenças? Crenças é o que você acredita. Eu acredito, então eu tenho uma crença. O acreditar tem a ver com a nossa mente. São os dados mentais que a gente foi adquirindo na vida, seja através da sua família, porque ela tem uma maneira de viver e aquilo foi incorporado na sua própria vida, nem que fosse de maneira inconsciente. A escola é um lugar onde as crenças também podem começar a se formar dentro da gente, através do conhecimento, através de livros que você leu sobre coisas novas e você acha que aquilo faz sentido para você, então você coloca na sua caixinha, no seu computadorzinho pessoal. Pode também ser a partir de uma experiência. Às vezes, as experiências, muitas vezes, na verdade, a grande maioria das nossas crenças tem a ver com as experiências. Experiências ruins, por exemplo, podem causar crenças sobre aquele assunto. Então, você, por exemplo, namora com alguém e dá errado. Aí você namora com outro alguém e dá errado. Dá errado vocês terminam. Aquilo lá não faz mais sentido para nenhum dos dois, para um ou para outro, então vocês terminam a relação. E como deu errado já 2 vezes, dependendo da pessoa, ela pode fazer uma matemáticazinha mental do tipo assim: quando eu namoro, não dá certo. As coisas normalmente dão errado e então quer dizer que namoro não serve. Ou pode ser que eu acredite que eu não sou boa o suficiente para namorar alguém, ou alguém não vai me aceitar. Então são todas crenças. Ou que eu preciso fazer regime porque a pessoa não me aceita porque eu sou gordinha. Ou não me aceita porque o meu cabelo é comprido, eu preciso cortar. Ou porque eu não sou moderna o suficiente. Enfim, crenças a partir de uma experiência. Então, a experiência muitas vezes traz a gente chega a conclusões. Essas conclusões podem ser verdadeiras ou mentirosas, mas elas fazem sentido pra gente naquele momento. Essa matemática que a gente faz na nossa mente, seja por que você aprendeu, seja porque você viveu, ela tem que fazer sentido para você. E isso se torna uma crença. É positivo? É negativo? Na verdade, não existe positivo e negativo. Existe apenas aquela experiência, aquilo que a sua mente está vendo, como matemático e linear. Aconteceu isso, eu agi assim, o resultado foi aquele. Se você tem dentro de você esse apego aos resultados, por exemplo, aquilo fica fixo em você como uma crença de que aquilo não vai dar certo ou que aquilo vai dar certo sempre. E você começa a agir baseado naquilo. Como é que a gente desconstrói, ou por que a gente desconstrói crenças? Porque provavelmente aquela crença ou o tal daquele resultado não está te servindo mais. Então, seja porque você ficou doente e você precisa trazer luz para aquele lugar para ficar saudável, seja porque você está sofrendo muito agindo daquela forma e não está trazendo resultados novos para sua vida, seja porque aquilo simplesmente não faz mais sentido para você, então novas crenças a gente vai procurar novas maneiras de acreditar naquela coisa, naquela situação, ou como fazer aquela situação evoluir para um resultado que você imagina. Agora, então, não existe crença negativa, existe crença.
Para a gente poder mudar aquela crença, ou seja, a gente não acredita naquilo, mas a gente vai acreditar numa coisa nova, e inclusive essa coisa nova pode até ser eu não tenho mais crenças sobre isso. O que vier, tá tudo certo. Então, vamos voltar para aquele casalzinho, onde você namora com alguém e de repente sempre dá errado. Então você acha que você tem, que a gente chama de dedo podre, né? Para os namoradinhos. Se você desconstrói essa crença de que você tem dedo podre para os namoradinhos, alguma coisa você precisa colocar no lugar para você sentir que faz sentido namorar. Então, temos que fazer alguns passos nesse lugar para poder mudar as nossas ações e poder se sentir melhor sobre aquela situação. Sentir melhor não necessariamente significa um resultado melhor, mas existe um detachment, quando a gente fala em inglês, que é a gente se desliga daquele resultado. A gente só vive aquilo. Essa seria a situação ideal. Viver sem uma crença em relação àquilo. É como se a gente fosse uma criança aprendendo coisas novas o tempo todo. Essa situação é a situação ideal da vida. Não acreditar em nada e simplesmente viver e os resultados são aquilo que você está vivendo naquele momento em relação àquilo. A gente se desconecta, começa a se desconectar das coisas que a mente vem contando pra gente e passa a viver a partir do que a gente sente que é certo ou errado pra gente naquele momento e não fazendo esquemas para chegar em algum lugar. Isso é um processo lento, onde a gente vai desconstruindo todas as crenças que fizeram a gente do jeito que a gente é, sempre procurando um resultado X, Y ou Z. Lá na frente, lá no futuro. E não vivendo aqui no presente. O que eu estou vivendo aqui no presente? O que eu tenho aqui disponível para mim? O que eu tenho disponível aqui para mim não tem a ver com crença. Tem a ver com o que a gente está vivendo. E o que a gente está sentindo a partir do que está vivendo. Então, se a gente estava namorando e deu errado, um novo namorado pode trazer uma situação nova, uma vivência nova. São pessoas diferentes que chegam na nossa vida e vêm trazendo coisas novas. Agora, se a gente acredita que toda pessoa que a gente namora vai dar errado ou que os homens não servem, eu estou falando do ponto de vista de mulher, mas isso pode ser transferido para qualquer situação. Ou, por exemplo, as pessoas para trabalho. Ninguém me quer como funcionário porque eu não sou competente. Não tem nada a ver com a realidade, mas uma crença de incompetência ou de você não acreditar em você mesmo pode trazer esse tipo de pensamento. Não é igual à realidade. A realidade é aquilo que você está vivendo naquele momento. Aquele momento pode ser que você esteja sem trabalho, mas isso não significa que você é incompetente. Significa que aquele trabalho que você tinha não se alinha mais com você. Então tem várias questões ali ligadas à crença que são muito mais um medo de que o resultado não se realize do jeito que a gente gostaria, querendo controlar o resultado. A mente diz assim, ela é uma caixinha matemática, né, a mente. A gente tem que fazer isso baseado nas premissas que eu vivi, ou naquilo que eu aprendi, ou naquilo que eu observei, para dar o resultado X. Isso dá errado? Muitas vezes dá certo. Muitas vezes aquele movimento que você faz dentro daquilo que você aprendeu funciona. Tanto por que a gente não muda de crença tão fácil? Porque aquilo está funcionando para você. Está funcionando, você está vivendo e não tem por que ficar mexendo naquilo. Quando aquilo começa a não funcionar mais, aquela matemática do nosso computador começa a não fazer mais sentido, porque o resultado... Eu continuo acreditando nisso, mas o resultado não muda e eu não fico satisfeito, aí a gente vai lá rever essa maneira, essa matemática interna. Será que essa matemática é matemática tão exata assim? Será que a gente não está deixando de lado as 1001 possibilidades de resultado que não são aquele que eu acredito, que é uma crença? Porque existem... É multidimensional a nossa vida. A gente tem possibilidades infinitas de resultado. Mas se a gente só olha para uma possibilidade de resultado,
nossa vida fica muito resumida a apenas um resultado. Então, acreditar que só existe aquele resultado não está mais servindo para você, precisa mexer naquela crença. E como é que a gente mexe? Isso é outro capítulo. É todo um processo de mergulhar no porquê que aquilo fez sentido algum dia para você, de onde veio aquilo, o que aquilo traz para você de ganho, ou que trazia de ganho, ou como é que isso te ajudava a lidar com situações incômodas. E isso a gente faz no consultório, sempre com muito amor, com muito carinho, devagar. Não tem nada de dar latada na cabeça assim, pensa diferente e repete comigo, vou ser feliz, vou ser feliz, vou ser feliz. Não funciona assim, tá? A coisa é bem mais devagar, bem mais carinhosa, porque teve um porquê a gente começar a pensar daquela forma. Teve um sentido naquele momento. E se você não vê mais sentido naquilo, naturalmente, sem fazer nenhum esforço, aquilo perde o sentido e você começa a caminhar por outros lugares. Uma vez eu trabalhei num espaço como orientadora de paz. E durante muitos anos eu fui super feliz com aquele grupo me trazia muita alegria, aquilo me fazia muito feliz. E aí foi me deixando triste, eu comecei a perceber que aquilo não fazia. Eu conversei com as pessoas lá, não achei mais um sentido de estar com aquele grupo. Então não é que aquele grupo era ruim e eu era boa, ou que a situação era uma situação só desconfortável, talvez estivesse desconfortável, por isso eu comecei a olhar aquele grupo novamente, que um dia me fez feliz, extremamente feliz, e que passou a não me fazer mais feliz. Assim, bom, se não faz mais feliz, que é o que eu estou vivendo agora, não me faz mais feliz, isso não faz mais sentido. Não faz sentido eu estar aqui, porque só faz sentido eu estar aqui se eu estiver feliz com aquilo que eu estou fazendo. Se eu não estou mais feliz, aquilo não faz mais sentido. E foi assim que eu saí daquele grupo, que eu era orientadora de paz e hoje não faço mais aquele trabalho. Então, perder o sentido não significa que a gente precisa fazer muito esforço. Naturalmente, eu decidi que aquilo não era mais o que eu queria fazer, porque eu não me sentia mais fazendo parte daquele grupo. Então, existem formas da gente fazer que às vezes a própria vida leva a gente a mudar o sentido das coisas que a gente faz. Mudar o sentido é a direção. Aquilo não é mais naquela direção, eu quero ir para outra direção, quero fazer outra coisa, de uma outra forma. Então, isso tem que ser muito natural dentro de cada um. Se a gente força, dizendo, não, eu preciso pensar positivo, eu fiquei muito tempo trabalhando nesse lugar, eu preciso continuar trabalhando nesse lugar, porque eu trabalhei muito tempo, eu perdi muito tempo ali. Muito esforço, muita dedicação, então eu tenho que manter, né, esse lugar que eu estou. Aquilo é um esforço muito grande e pode causar muita dor. Tentar manter as coisas do jeito que é, porque você fez um movimento anterior. Isso também é uma crença. Eu preciso manter tudo porque eu trabalhei. Quando a gente desapega das coisas porque elas não fazem mais sentido, é tudo muito mais leve. Então, um casamento, se você se dedicou muito tempo para um casamento e tem filhos e, enfim, fez criou coisas, criou uma casa, criou uma comunidade, criou um trabalho, e aquilo não faz mais sentido para você, é muito mais leve você sair do que fazer força para ficar, força para manter, força para que aquilo não mude, para fazer de conta que aquilo ainda é feliz dentro de você, que você ainda está satisfeita, ou que você tem que salvar aquela situação. Muitas vezes não é por aí. A gente não tem que salvar nada. A gente tem que deixar a vida seguir do jeito que ela tem que seguir. As fases, os ciclos, muitas vezes terminam em trabalho, em relações, em lugares onde a gente está, a gente precisa seguir e ir para outros lugares. Então, quando a gente fica muito preso num lugar, tem a ver com essas crenças de que o esforço que eu fiz tem que ser mantido, tem que mostrar que eu fiz esforço. Isso é uma crença.
Se aquilo não faz mais sentido, você entra num modo operandi muito mais leve. Então, não é que crença é negativa. É aquilo que você necessita para viver aquilo naquele momento. Naquele momento, naquele agora, quando aquilo não faz mais sentido, pronto. Você não precisa mais dela. Naturalmente, você segue para um outro lugar, viver uma outra coisa. Enquanto aquilo é necessário para a sua vida, aquela crença vai permanecer. Por isso, fazer força para uma crença mudar, muitas vezes você não consegue. Você tenta se convencer mudando, colocando uma outra crença no lugar, dizendo trabalhar aqui é muito prazeroso, mas agora eu preciso fazer força para trabalhar aqui. Isso é uma mudança de crença, né? Porque eu trabalhei aqui muito tempo e aquilo começa a ser pesado e difícil. Não existe mais uma necessidade de você ficar naquele lugar, mas você não quer mudar, você não quer desapegar. Aí você constrói um monte de ideias na sua cabeça para aquela matemática funcionar para você. Então, por isso eu estou dizendo que é um pouquinho mais sensível do que simplesmente deixa eu mudar a crença, deixa eu acreditar que vai dar certo. Não funciona assim. O nosso corpo não funciona dessa forma, não harmonicamente pelo menos, porque quando a gente força qualquer coisa, o corpo começa a dar ruim, porque são pecinhas funcionando de forçada, são peças internas, é o corpo estressado, é a mente estressada, é um monte de coisas que não passam a não funcionar mais tão bem. Isso é papo para muito tempo, né? Só que eu queria dar uma palhinha para vocês entenderem qual que é meu ponto de vista sobre crenças e como é que isso é desconstruído, como eu desconstruo dentro de mim a partir do que eu aprendi com a Ramina El Shaddai, que é um jeito novo de perceber o mundo. A gente percebe, a gente sente no agora, muito menos do que o que eu penso sobre o agora, mas a gente ainda usa a cabeça, tá? Não é que a gente desaparafusa a cabeça e não pensa. Não, a gente pensa. A gente sente o que está agora e aí pesa também. Vale a pena, não vale a pena, eu vou esperar mais um pouco, ou não vou esperar mais um pouco. Tudo isso faz parte, porque a nossa mente, ela veio a estar rachada no corpo porque ela tem uma função. E a memória e o que a gente aprendeu não é para jogar no lixo. A gente usa tudo isso. Só que não guiado pela cabeça, mas guiado por estar sentindo agora. Está sentindo que faz sentido continuar fazendo o que você está fazendo, continue fazendo. Se não faz mais sentido, vamos achar um jeito interno de guiar os nossos passos a partir do que eu estou sentindo agora. Agora isso aqui eu quero fazer, agora isso aqui eu não quero fazer. E aí por aí vai. Espero que não tenha sido muito complicado. É um papo longo, profundo. Não é para só 20 minutinhos de papo, mas dei uma pinceladinha aí nas questões de crença. E se você acha que alguém pode aproveitar essa informação, você, por favor, compartilhe, dê o seu like aqui embaixo, mostrando que você entendeu, que você gostou do conteúdo, que isso sempre ajuda o canal melhorar e essa informação pode chegar a mais pessoas também, tá bom? Então, um abraço bem gostoso em vocês e até a próxima.